Você sabia que os problemas financeiros são a principal causa de fechamento do escritório de advocacia? Pois essa é a triste realidade. Por não ter algum método de gestão, muitas advogadas e advogados acabam não tendo instrumentos para acompanhar e mensurar a saúde financeira do escritório. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer uma série de dicas e métodos para você poder acompanhar nessas métricas e a saúde financeira do escritório. Porque essa realidade, nessa triste realidade que a gente vê, nesse momento, muitos escritórios podem estar quebrados e sequer sabem disso. Olá, que bom ter você aqui novamente. Eu sou o Tércio Strutzel. Esse é o meu canal aqui no YouTube para falar de advocacia 4.0 de uma maneira descomplicada, com você, advogada, advogado que está buscando informações sobre digitalização e gestão do seu escritório. Vamos entrar aqui no assunto, vou compartilhar minha tela. É, A saúde financeira, a situação financeira, na verdade, é uma fonte de preocupação para todos os tipos de negócio, né? Eu estou falando aqui especificamente da advocacia, mas todas as empresas passam por essa situação, por essas dificuldades. Diversos estudos, diversas pesquisas realizadas aí por entidades como a FGV, o Sebrae, a Endeavor, todas elas apontam sempre as mesmas conclusões. Em torno de 30% das empresas brasileiras fecham as portas em menos de 2 anos por conta de problemas financeiros, né? Uma série de variações aqui de problemas financeiros. Então, o, e na advocacia, me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. Na advocacia, esse fator é ainda um tanto mais delicado. Perdi um ponto aqui. Na advocacia, esse fator é um tanto mais delicado porque é um mercado que está com altíssima competitividade e é um mercado que, por conta da transformação digital, está também tendo altíssima complexidade, né? Com tantos novos conceitos, métodos, enfim. É, e, além disso tudo, a advocacia ainda tem, esse ponto que faltou aqui, a advocacia ainda tem a questão dos recebimentos de honorários. Nossa, baguncei tudo aqui, gente. Honorários. O recebimento de honorários que diz respeito ao seguinte: a maioria dos escritórios atua no contencioso, e isso faz com que o ciclo financeiro, né, o fluxo de caixa seja delicado, porque você vai receber no êxito somente dali 1 ano, 2 anos, ou mais, dependendo do tipo de ação. Então isso faz com que a advocacia seja na advocacia o termo da saúde financeira seja ainda mais delicado. E como que a gente sabe, né, o que a gente utiliza para mensurar a saúde financeira? A gente tem indicadores. De modo geral, muitos sócios vão adquirindo novos clientes, vão girando, né, o fluxo de caixa a partir dos clientes antigos, né, porque a não ser que o escritório tenha alguma forma de monetização de honorários iniciais ou alguma taxa de manutenção de processo, a maioria dos escritórios, na verdade, vai girando o fluxo de caixa com os honorários de clientes antigos, né, clientes que já estão há algum tempo na sua base. Só que gerenciar dessa forma é muito complexo e exige uma mensuração muito apurada, muito profissional. Então é comum que o gestor do escritório acaba percebendo que ele está faturando com novos contratos, mas na verdade as receitas não estão sobrepondo as despesas, ou seja, o escritório está no vermelho e o advogado, né, o sócio, o gestor, não está se dando conta. Quando ele vai ver, ele já está todo endividado. Então, justamente por conta disso é que a gente precisa ter os indicadores. O que são indicadores? Eu vou usar uma analogia bem simples aqui, eu já acabei dando spoiler aqui com a figurinha que eu trouxe aqui na apresentação, mas você já usa indicadores aí no seu dia a dia. Se você, né, utiliza ar-condicionado, você tem um termostato, onde ele mostra ali a temperatura e controles para você regular o seu ar-condicionado. Mas o exemplo melhor mesmo é o do seu carro. Porque você tem o velocímetro, que ele é um indicador da velocidade do seu carro.
Então, quando você está ali dirigindo, você olha para o velocímetro e imediatamente você tem uma noção se você está abaixo da velocidade, né, se está numa via expressa, ou se você está muito acima da velocidade, independente do tipo de via, né? Todas as vias têm limites de velocidade. Então, aqui, ó, nesse velocímetro aqui do meu exemplo, ele já está numa velocidade aqui que já é acima da maioria das vias, mesmo estradas de alto fluxo. Então, o indicador ele serve justamente para você identificar a situação que você está e acionar sistemas de controles para que você volte para a situação ideal. Então, no seu carro, os seus sistemas de controle são o freio e o acelerador. Então, com os seus sistemas de controle, você vai, e a partir do indicador, você vai controlando a boa direção, direção segura. Numa empresa, é a mesma coisa. Você tem indicadores, que são os KPIs, né, os indicadores chaves de performance. Eles são instrumentos para mensurar matematicamente o desempenho de todas as operações, de todas as funções dentro do seu escritório. E aí, o que a gente vai ter aqui com relação a indicadores? O que a gente vai ter aqui com relação a indicadores? Na prática, eles são definidos a partir de métricas que são relevantes às operações ou relevantes ao negócio. Então, como por exemplo, o que eu já abri aqui, o faturamento realizado, o volume de processos, novos clientes, seja por mês, por semana, enfim, horas gastas com peticionamento, custo de aquisição de clientes, faturamento mensal. Tudo isso são exemplos de métricas. Como você define um indicador? Como você define um KPI? A partir das métricas que sejam relevantes para o seu negócio. No seu dia a dia você vai ter dezenas e dezenas de métricas, porém nem todas vão ser eleitas, né, vão ser selecionadas, definidas como indicadores. Somente as mais importantes que estejam mostrando algum número importante do seu dia a dia, do seu negócio, da sua produção. Então, por isso que é importante entender que cada métrica, as métricas que vão ser selecionadas como indicadores, elas têm que estar relacionadas às estratégias e aos seus objetivos. E aí, na sequência, quais dessas métricas podem ser definidas, então, como indicadores? Quais delas que a gente vai escolher efetivamente como indicadores? Eu trouxe aqui alguns exemplos bem genéricos, tá? Entenda que são exemplos bem genéricos. Eu já tinha falado do faturamento, a receita por área de atuação ou a receita por período, né? Ou mais especificamente, cruzando essas dimensões. Então, por exemplo, a receita do previdenciário no mês de agosto. Então, isso é uma métrica muito importante de você utilizar para mensurar, né, a sua como anda a sua performance, né, de modo geral no escritório. E se você está mensurando as despesas por alguma área, por algum período, muito importante também trazer o indicador das despesas, seja por área, seja pelo escritório inteiro, né? Lembrando sempre que o escritório tem custos diretos e indiretos, então aqui é importante não só você ter as despesas por área, então você tem um departamento de trabalhista aí no seu escritório, ou foco total em trabalhista que seja, você ter o volume de despesas por área é importante, né? O quanto você tem de despesas somente aí na área trabalhista, mas você tem que levar em consideração que você também tem despesas indiretas em todo o escritório. Sejam as despesas indiretas do próprio patrocínio aí da causa, mas também as despesas indiretas das áreas administrativa e financeira, despesas com custo de folha de pagamento, enfim. Tudo isso são despesas indiretas que você precisa também mensurar e acompanhar regularmente. Lucro líquido é importante mensurar e ter isso como indicador, porque aqui é onde muitos escritórios acabam tendo né, aquela situação que eu falei de que está quebrado e não percebe, não tem consciência, porque
não sabe a diferença entre receita, faturamento e lucro. É muito importante ter essa definição porque muitos usam como sinônimo, né? Faturamento e receita. E qual que é a grande diferença aqui? Né? Trazendo uma definição bem simples, mas só para entender essa diferença e não cometer esse erro, que é o quê? Faturamento é o que você emitiu de nota fiscal, é o que você fechou de negócio. Então, por exemplo, você fechou um cliente aí que o valor que você fechou com ele é de 10 mil, tá? Porém, esse é o faturamento, tá? Você faturou 10 mil aqui neste mês. Porém, você combinou com ele que ele vai pagar em 5 vezes, em 5 parcelas, sendo uma inicial aqui neste mês e as outras parcelas uma a cada mês subsequente. Portanto, a sua receita deste mês é de somente 2 mil. Você faturou 10 mil neste cliente, mas ele somente está te pagando 2 mil. Percebe? Então é muito importante ter essa diferença entre faturamento e receita, porque não são sinônimos e se você toma um pelo outro, ou seja, se você está fazendo aí nos seus controles e considerando somente o faturamento, esse mês eu faturei 10 mil, maravilha, estou bem. Não, não está tão bem porque você só recebeu somente 2 mil. Então toma cuidado com isso. Seguindo aqui em frente, outros indicadores importantes. O custo de aquisição de cliente e o ticket médio por cliente, né? O quanto você está cobrando efetivamente por cliente. Aí uma média geral que você vai fazer da quantidade de clientes que você fechou pelo total de faturamento que você teve sobre eles. Então, para que isso? Para você balizar uma série de custos e de precificação dos seus serviços jurídicos. Também é importante você saber quanto custa trazer um cliente novo para dentro do seu escritório. Como eu falei, esses aqui são indicadores bem genéricos, tá? De modo geral, são indicadores que você pode usar, estes 5, 6 indicadores que eu trouxe aqui, mas é importante você também ter indicadores mais específicos aí sobre o seu negócio, talvez sobre produção, enfim, indicadores que te mostram mais precisamente como está o seu dia a dia. E aí, eu falei também dos controles. Então, além dos indicadores, que você tem isso de uma forma mais no detalhe, né? Mais como se estivesse olhando por lupa, né? Olhando com uma lupa aí em determinadas métricas. Você tem controles gerais. Esses controles gerais, eles vão te dar uma visão geral, né? Sendo redundante aqui, vão te dar uma visão geral sobre o que eu tinha falado no início, sobre ter uma noção geral da saúde financeira do seu negócio, do seu escritório. Quais são os controles mais importantes? Contas a receber e contas a pagar. Além disso aqui, tanto do que já passou, quanto o que você tem pela frente. Então, aqui você vai poder ter relatórios gerenciais, mas também relatórios preditivos, porque você vai enxergar já o que você tem pela frente, tanto de contas a receber, né, quanto contas a pagar. Vai te ajudar a fazer o provisionamento do fluxo de caixa. Importante você fazer a conciliação bancária, ou seja, todo o movimento de dinheiro que você tem no banco está batendo com a movimentação que você tem aí no seu software jurídico, nas suas planilhas, no seu fluxo de caixa. Outro controle importante é o DFC. Então, você acompanhar muito, né, isso você pode emitir mensalmente, mas até que você tenha uma boa administração, na verdade um bom gerenciamento sobre isso, você pode acompanhar ele semanalmente. E fluxo de caixa é todo o movimento de dinheiro que entra e sai do seu escritório todos os dias. Essa é a definição do fluxo de caixa. Como você tem movimentação todos os dias, então é importante você ter um acompanhamento mais profundo sobre isso. Isso são relatórios que o seu software jurídico provavelmente emite, a sua planilha financeira deveria emitir. Então é importante você acompanhar o DFC, né, o demonstrativo de fluxo de caixa, e periodicamente, geralmente de forma mensal ou trimestral, o seu DRE, o seu demonstrativo de resultados do exercício, ou seja, como foi a performance financeira
de um determinado período, né? Se você atingiu os resultados esperados naquele mês ou naquele trimestre, enfim. É um relatório um pouco mais complexo. Alguns softwares jurídicos emitem também esse tipo de relatório e algumas planilhas construídas com essa finalidade também emitem. Eu estou falando de planilhas aqui para quem utiliza, mas o ideal é que você tenha isso mais consolidado num sistema mais complexo, tá? Não somente em planilha, porque um software jurídico, um sistema de gestão, ele vai fazer com que os processos, né, as ações judiciais que você tem aí sob seu patrocínio do seu escritório, elas já estejam ligadas diretamente aqui com os seus indicadores e os seus controles. Então isso você não precisa ter o trabalho de ficar alimentando planilhas e aí esquece de alimentar um determinado lançamento que faltou e aí a sua planilha acaba não sendo totalmente fidedigna. Então é importante ter esse gerenciamento mais preciso. Bom, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é que você entenda a importância de ter esses métodos de gestão, importância de ter indicadores, ferramentas e controles para que você consiga acompanhar a gestão financeira do seu escritório. É imprescindível que você tenha esses indicadores, esses controles, essas ferramentas para saber como está essa saúde. Por quê? Eu já acompanhei em consultoria quando o escritório começa a fazer todos esses lançamentos, né, seja em planilha, seja em software jurídico, e acaba tomando um susto, porque quando lança tudo, fala, poxa, eu vou quebrar daqui um mês, vou quebrar daqui 2 meses. Então, lógico que se fizer esse lançamento, esse acompanhamento, vai evitar de quebrar. Então, tudo isso é muito importante, você ter esse acompanhamento muito preciso. Se você gostou dessas dicas todas, já aproveita, curte e se inscreve aqui no canal. E espero que seja útil, né, essas dicas que eu estou trazendo aqui, esses controles, essas indicações de controles. Lembra sempre que os indicadores que eu trouxe são bastante genéricos, são os mais importantes, mas não precisa se restringir a eles. Procure indicadores que sejam mais relevantes para o seu negócio, para a sua operação, para a sua produção. Muito obrigado pela sua audiência e sucesso na gestão e na digitalização da sua advocacia.